Boa noite a todos. Que mais esta oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, de estarmos, Senhor, através da palestra, através dos seus ensinamentos, buscar o amparo, buscarmos a fortaleza necessária para a nossa alma. E que possamos, Senhor, aqui, nós que estamos aqui reunidos, os irmãos que estão nos assistindo neste momento e os irmãos que irão nos assistir a palestra depois no grupo, que nós possamos receber as vibrações de amor, que neste instante possamos parar, sentir as emanações de amor, sentir-se ser tocado pelo Mestre Jesus, pelo meigo Nazareno, rogando, Senhor, o vosso amparo, a vossa proteção, e que neste momento, Senhor, possamos sempre rogar a permissão do plano maior da vida, a permissão de nosso Pai Celestial, a permissão de nosso Mestre Jesus, para assim iniciarmos a palestra de mais essa noite, com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, que seja todos bem-vindos ao nosso grupo, que carinhosamente nós chamamos de GEAF, que é Aprendizes da Fraternidade. Que todos, neste instante, possam receber as vibrações de amor dos irmãos espirituais que aqui se encontram, dos irmãos que também se encontram em seus lares, e que possamos, Senhor, neste momento, estarmos sendo aprendizes, sempre e eternos aprendizes na seara do nosso Mestre Jesus. E para iniciarmos nossa palestra, o tema de hoje é necessário nascer de novo. E isto é um tema que a doutrina espírita nos ensina e muito quando nós falamos da reencarnação. Mas, na verdade, este propósito de nascer de novo se iniciou com o Mestre Jesus. Quando Jesus falava para as multidões do reino dos céus, meu mundo, sobre o mundo que muitas vezes Jesus falava, que a felicidade não é deste mundo, mas que haveria outros mundos. E aí, Jesus recebeu a visita de um doutor da lei, Nicodemos, um senador dos judeus, um homem muito inteligente, muito respeitado pelos judeus. E ouvindo a Jesus, vendo as curas que Jesus fazia, vendo como Jesus falava com tanto amor, com tanto carinho, e tanta sabedoria tinha Jesus. Então, numa noite, ele vai à procura do nosso Mestre Jesus. E aí Jesus parecia que já estava aguardando a presença dele.
Então, muito assim, tímido, Nicodemos chega perto de Jesus e começa a dizer: Senhor, sabeis que viestes da parte de Deus, porque senão não farias tudo isto que fazes. Então sei que vós faz parte de Deus. Mas tenho dúvidas, Senhor. E Jesus, prestando atenção, disse: qual é a vossa dúvida? Senhor, nós falamos de ressurreição. E o que é ressurreição? Eles acreditavam que você retornaria ao corpo, mas ao mesmo corpo. E que você iria ser gerado pela sua própria mãe. E ele pensava: como pode isso? Como posso eu, já um homem velho, adentrar novamente ao ventre de minha mãe para nascer novamente? Então, eles entendiam que a vida continuava, só não conseguiam entender como esse mecanismo funcionava. Então, foi isso. Ele foi à procura de Jesus e disse: Jesus, como pode nascer de novo? Aí Jesus olhou para ele e disse: em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires do que eu te haja dito, e preciso que nasças novamente, para que possas adentrar ao reino dos céus. E Nicodemos disse: mas como assim, Senhor? Como assim o que é da água? O que é do Espírito? E aí nos faz refletir, porque a água, na época, a água era o começo da vida. A água era a vida em abundância. Então, a água significava vida em abundância. Então, por isso que Jesus utilizou o termo, que era necessário nascer de novo, e o que era da água e o que era do Espírito. E aí ele disse: mas Senhor, como pode? Não entendo, não compreendo. E aí Jesus disse: se vós, que é um doutor da lei, que é um senador, que é um juiz, não sabe das coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. E é verdade. Talvez naquela época não haveria ainda um entendimento. Como nascer novamente? Como retornar a um corpo, adentrar novamente a um ventre? E realmente, talvez naqueles momentos em que Jesus estava na terra, eles não tinham a dimensão de entender e compreender tanta amplitude. Mas hoje, nosso mestre Jesus deu um exemplo. Quando Jesus, na parte da transfiguração, os irmãos já viram essa parte da transfiguração? Muito bonita. Está em Mateus, capítulo 17, e que fala da transfiguração de Jesus. E diz assim: estava Jesus reunido com discípulos, e eis que ele chamou Pedro, Tiago e João, para que pudesse ir com ele ao monte, para que pudessem ali orar junto a Jesus. E eis quando chegou ali ao monte, Jesus pediu para que eles ali ficassem, porque ele subiria ao mais alto.
e que eles pudessem estar orando. Então Jesus continuou subindo e de repente Jesus parou. E aí o seu semblante se tornou luz, mas uma luz tão forte, e sua túnica tão branca e tão alva que resplandecia. E de repente, eis que surge ao lado de Jesus Moisés e Elias. Os discípulos ficaram admirados. Será que eu estou vendo realmente Jesus translúcido e ao seu lado aqueles dois espíritos, Moisés e Elias? E aí, Pedro ficou tão emocionado, mas tão emocionado, que disse: Senhor, queres que eu construa 3 santuários? Um para ti, Jesus, um para Elias e um para também o nosso irmão Moisés? Mas eis que neste momento, uma luz tão forte se fez, que já não enxergavam mais nem Jesus, nem Moisés, nem Elias. E então eles ouviram uma voz que se fez ecoar e dizia assim: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutem-o e segue-o. Então eles ficaram ajoelhados, com os olhos fechados, até quando Jesus chegou perto deles e disse: abra os olhos, olhe. E eles estavam admirados com tudo aquilo que havia acontecido. Será que aquilo realmente aconteceu? Então, Pedro perguntou: Senhor, aquele que estava a seu lado era Elias? Vocês sabem quem foi Elias? Um grande profeta que veio muito antes de nosso Mestre Jesus, mas que já veio com a missão de Deus de levar ao povo as profecias. E ele era muito respeitado e admirado. E Jesus disse: sim, era Elias. Ele falou assim: então, Senhor, diz a profecia que era necessário que Elias voltasse antes para preparar, antes da vinda do Messias, do Salvador. Então é Elias e ele irá retornar? E Jesus olha e diz: realmente, Elias viria primeiro para assim preparar o caminho. Mas vos digo que Elias voltou, não foi reconhecido, e fizeram dele aquilo que quiseram, sem os respeitar, sem o compreender, e acabou sendo entregue e acabou assim sendo degolado. Então, os discípulos se olharam e pensou: Jesus, estás falando de João Batista? E Jesus disse: quem tem olhos de ver, que veja. Então, Jesus quis dizer que Elias, sim, foi o profeta, e que ele nasceu antes de Jesus para preparar o caminho para a chegada do Mestre.
realmente ele veio, preparou para a chegada de Jesus, falando do enviado, batizando as pessoas para que fossem preparadas para a chegada do Salvador, do Messias. Mas ele não foi compreendido, não foi entendido, e assim ele deu a sua vida, mesmo assim, em busca da verdade. Então Jesus já estava falando para nós, através dessa passagem, que existia o retorno, que realmente o Espírito poderia retornar a um corpo físico. Mas eu digo, João Batista era igual a Elias em seu corpo? Não. Nasceu do ventre de sua mãe, da mesma mãe? Não. Então Jesus já trazia nos pormenores os ensinamentos de que realmente era necessário nascer de novo. E aí vem a doutrina espírita, a doutrina trazida pelo Espírito e codificado por Allan Kardec. E vem nos trazer sobre a reencarnação. E o que significa a reencarnação para nós espíritas? Nos ensina a doutrina que somos espíritos eternos. A alma é eterna. O que morre, o que padece é o corpo físico. E Deus assim permite que possamos estar retornando a um novo corpo, um novo envoltório. Para quê? Lembras quando Jesus disse que nós devíamos ser perfeitos assim como o Pai Celestial é? Então, Deus nos dá a oportunidade do reencarne para aprendermos e para evoluirmos. E tantas vezes for necessário a nossa reencarnação, até que um dia não haja mais a necessidade de reencarnar na Terra, de reencarnar neste corpo. E vamos, muitas vezes, ter a oportunidade de estar nascendo em outras esferas mais evoluídas. Assim é a nossa passagem pela Terra. E muitas vezes nós sabemos que irmãos não compreendem, não entendem. Muitos acham que a vida na Terra é simplesmente essa passagem. E depois que vier a morte, acaba-se tudo. Outros, porém, acham que vamos ficar adormecidos por um longo período até ser despertado. Mas para nós sabemos que para cada um daquilo que fizemos, daquilo que aproveitamos na encarnação, nesta vida que estamos, é que nós vamos colher nas próximas vidas, nas próximas encarnações. Então, veja como a doutrina, ela consegue nos explicar aquilo que na época de Jesus não tínhamos condições de entender. Então, hoje já conseguimos compreender essa grandiosidade de Deus. Porque onde haveria o amor de Deus se nós nascêssemos, Deus nos dando a vida, nos dando a oportunidade, nos dando um corpo físico,
e de repente viesse a morte e tudo terminasse. E aquelas pessoas com quem nós convivemos, aquelas pessoas que nós amamos, o que seria se tudo terminasse ali? Ou se nós ficássemos dormindo, perdendo muitas vezes a oportunidade de aprendizado? Porque o aprendizado começa lá, aprendemos aqui, retornamos e continuamos aprendendo, continuamos trabalhando. Isso faz parte da vida na Terra, faz parte deste grande aprendizado na Terra. Por isso que muitas vezes, se os irmãos já tiveram a curiosidade de ver no YouTube, em alguns canais que falam de crianças que relembram da sua última encarnação. E lembram de maneira tão contundente, que lembram assim de coisas minuciosas. E muitos são na Índia, nos Estados Unidos, espalhados pelo mundo. Crianças chegam e dizem o que foi na outra vida. Dizem o nome de seus pais. Vêm já trazendo uma certa facilidade em tocar um instrumento, de falar uma língua diferente. E onde está a explicação? Talvez ao seu desencarne, ao seu desenlace, ao seu falecimento, vamos dizer assim, foi tão rápido o seu retorno a um corpo físico que a lembrança está muito viva, muito presente. E eu peguei um caso que eu achei tão interessante, meus irmãos, que vem a calhar muito com isso que nós estamos falando. Na Índia, houve uma menina que se chamava Shanti. Essa menina, desde os 4 anos de idade, já falava para os seus pais e para a sua família que eles não eram seus pais, que aquela casa não era dela, que ela morava muito, muito longe. Aos 6 anos, ela começou a falar que ela havia morrido em outubro de 1925, que ela havia tido um filho e que depois de 10 dias adoeceu e faleceu, desencarnou. E aí, ela retornou em 1926. Perto, né? Outubro de 1925. E retornou em 1926. Interessante, não é? Como é que pode? Aí, os pais começaram a achar que ele que era uma criação de criança, estava inventando tudo aquilo. Mas ela começou a falar, olha, meu nome naquela época era Ludi. Meu marido chamava Shanti. E eu morava numa cidade chamada Mathura. E essa cidade era mais de 145 quilômetros da cidade onde ela morava, na atualidade. A cidade onde ela nasceu se chamava Delhi. Olha só. Muito rápido, não é? Muito rápido.
o seu desencarne, o seu encarne, trazendo tudo tão lúcido na sua memória. E aí, ela começava a falar um dialeto que só se falava em Matura, naquela cidade onde ela havia morrido, onde ela viveu, casou, teve um filho e desencarnou. Então, ela foi crescendo. E seu professor, que sabia falar o dialeto de Matura, começou a falar com ela na linguagem, no dialeto. Ela respondeu tudo, normalmente. E ele disse, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. A menina nessa época tinha de 6 para 7 anos. Como que pode uma coisa dessa? Então, esse professor, que também era diretor da escola, ele teve a curiosidade. Eu vou para a cidade de Matura. Vou lá procurar aquele homem que se chama Xande, que era mercador que vendia roupas e ela tinha até dado o endereço, o lugar onde ficava, onde o marido trabalhava. Aí ele foi, seguiu viagem, chegou lá e encontrou com o senhor Xande. Mas ele ficou tão abismado que ela disse três qualidades do marido. Primeiro, que ele era um homem bom e justo. Segundo, que em sua bochecha direita, tinha uma mancha de nascença. E que ele usava um óculos com uma armação muito grossa. E eis que ele chega e fala, o senhor Xande? Sim. O senhor por acaso teve uma esposa que chamava Lute e que faleceu depois de 10 dias, que deu à luz? Sim, mas quem é o senhor? E aí ele explicou para ele tudo o que havia acontecido, que havia uma menina que naquela cidade de Delhi havia nascido e que sabia do dialeto de Matura, que diz que foi casado com o senhor e que contou tudo aquilo que havia acontecido. Ele acreditou? Não acreditou. Como possível isso? Né? Como é que podia? O filho já estava crescido? Não é possível. Aí ele falou assim, mas eu poderia trazê-la aqui para conversar com o senhor? Ah, claro, pode trazer. Só que ele chegou, conversou com os pais, né, de Xande, e foram todos para a cidade de Matura. Só que o que fez o seu esposo, né, da outra vida, o Xande, ele não a recebeu, ele colocou outra pessoa, um parente, para recebê-la, para ver se ela soubesse quem era a pessoa. E aí ela chegou e aí falou, eu sou o Xande. E ela disse, não, você foi meu cunhado. E disse o nome. Ele ficou boquiaberto. Como que podia isso? E, fora isso, ela soube descrever o nome de mais ou menos umas 50 pessoas da família. Chegava o dia da noite, você sabe quem sou eu? Sei. E dizia o nome. Você sabe quem? Sei. Sabe quem é esse? O filho. Ela teve dificuldade. Porque quando ela desencarnou, o filho ainda era recém-nascido.
mas sentiu uma emoção muito grande ao rever aquele filho. E aí, isto tomou uma proporção tão grande que chegou aos ouvidos de Gandhi. Gandhi, quando estava ainda na Terra. Olha só. E Gandhi falou, não é possível uma coisa dessa. Então reuniu com 15 pessoas. Entre ali havia doutores, médicos, jornalistas, porque ele queria pessoas que comprovassem a verdade, a veracidade da verdade ou a mentira. E ficaram um bom período com a Shanti, com a família do marido, e perceberam depois de meses que realmente ela só poderia ser a reencarnação. A reencarnação que naquela época era Luti e hoje, na vida da atualidade daquela vez, era Shanti. Não é interessante isso, meus irmãos? Por isso que às vezes você vendo, procurem, meus irmãos, no YouTube, há tantos relatos de crianças pequeninas que chegam, abrem o álbum de fotografia e falam o nome daqueles irmãos que estão ali e que nunca viram. E diz, sim, conheço, vovô, vovó, e muitos ali nem estão mais em vida na Terra, já desencarnaram. Conta como desencarnaram na última vida na Terra, na sua última reencarnação. Olha, conta que foi da guerra e conta detalhes, nomes. Então, talvez, entre o seu desencarne e a nova oportunidade de estar retornando a um novo corpo físico, muitas vezes próximo à família e outros casos distantes, como o caso de nossa irmã Xande, que morava muito distante, em outra cidade. Mas nós podemos ver e entender cada vez mais, nos mostrando para todos e dando a prova de que realmente há reencarnação. Que realmente Deus nos dá a oportunidade de voltarmos a um novo corpo. E estes casos, na minha opinião, é justamente para demonstrar para nós que realmente é verdade. Então, que possamos aproveitar então, meus irmãos, esta encarnação, que possamos aproveitar este momento em que nós temos com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, porque nós não sabemos quando vamos deixar este corpo físico e não sabemos quando vamos retornar e o que vamos trazer em nossa bagagem. Então, que possamos fazer o melhor agora, aproveitar a oportunidade, porque a morte é só uma passagem. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Hoje estamos aqui, entes queridos desencarnam e nós poderemos nos reencontrar, seja através do sonho, que muitas vezes ali, ao repouso, e através do sonho nós nos encontramos e nos falamos, nos abraçamos. E muitas vezes
poderemos nos reencontrar quando deixarmos o corpo físico, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha. E qual será a nossa satisfação deles nos receber com um abraço, com amor, com carinho? Imagina a alegria de nós chegarmos, deixar este corpo e retornar aos braços daqueles que já se encontram lá. E aí vermos realmente a morte é apenas uma passagem, mas que a vida do Espírito é eterna. Que possamos pensar nisso, meus irmãos, e que possamos aproveitar esta encarnação, aproveitarmos este momento e podermos olharmos uns para os outros, de podermos fazer o melhor para aqueles que estão junto a nós, para que quando nos ser chamado para o retorno à pátria espiritual e deixarmos este corpo, estejamos em paz e irmos com o coração tranquilo e sermos recebidos por abraços amigos e fraternos de nossos irmãos, familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. E assim, convidamos a todos para fechar os nossos olhos, para fazermos a prece, para que neste momento possamos falar com Deus, possamos falar com Jesus, podemos falar com nossos entes queridos e amados que já se encontram no plano maior da vida, no plano espiritual. E que possamos, Senhor, dizer com todo amor e carinho o quanto sentimos a falta, o quanto temos a saudade, Senhor, e o quanto nós desejamos que um dia possamos nos reencontrar em um grande abraço, um grande carinho, rogando a Deus e a Jesus que ampare a todos nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual, seguindo a sua jornada de aprendizado e de trabalho. E nós aqui na Terra também, seguindo a nossa caminhada, a nossa trajetória de aprendizado e de estudo e de muito trabalho. Que nós possamos, Senhor, rogar por todos nossos irmãos. Se Deus nos fala que somos todos seus filhos, somos todos irmãos, de todas as raças, de todas as nações. Olhai e amparai a todos nossos irmãos, por aqueles que passam, Senhor, pela fome, pela dor, pelas aflições, pelo esquecimento. Ah, Senhor, ampara a todos nossos irmãos necessitados do corpo, necessitados da alma. Que ampara, Senhor, a todos aqueles que padecem pelo sofrimento, pela dor, pela doença. Que nossos irmãos que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares recebam, Senhor, o vosso amor, o vosso amparo, rogando, Senhor, as melhoras, rogando o amparo do fortalecimento do corpo e da alma. Ampara, Senhor, a todos que muitas vezes, Senhor, se encontram nos momentos tão difíceis e delicados e pedem, Senhor, que ao menos recebam um abraço, uma atenção, um carinho. Ampara, Senhor,
aqueles que muitas vezes, ainda em tenra idade, se tornam órfãos de pai e de mãe. Ampara estes corações que já chegam na terra, Senhor, trazendo uma grande missão de amar e de ser amado. Senhor, ampara a todos os nossos irmãos familiares, nossos parentes, aqueles que se encontram próximos e aqueles que se encontram distantes. Ampara, Senhor, o nosso lar, que possamos ver o nosso lar envolvidos pela Tua luz e pela Tua paz. Ampara, Senhor, a todos nós, que somos tão fracos ainda e que necessitamos tanto do vosso amparo e da vossa proteção. Enfim, Senhor, que Teu amor chegue a toda a humanidade. E assim é que possamos encerrar com a figura do nosso Mestre Jesus em nosso pensamento. E Jesus nos dizendo a todos nós: a minha paz eu vos trouxe, a minha paz eu vos deixo a todos, hoje e sempre. Que assim seja. E assim agradecemos a todos, aos irmãos que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir na gravação, que todos nessa prece possam também rogar o amparo, possa sentir a prece e possa rogar pelos vossos irmãos. Que Deus e Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite.